positivo, entendeu? Porque se você pegar x negativo, seno hiperbólico de x é negativo. Isso é porque existe um conceito de parâmetro comprimento de arco, tá? Que consiste no seguinte. Deixa eu ver como é que eu chamo aqui, e aí vem... que chega aqui, tá? Tá? Vamos ver aqui, ó. E entendam o erro que eu tinha cometido, né? E tá aí o conserto. Não fica sem sentido. Então, considere a seguinte situação. Sejam I um intervalo, F uma função de classe C1 em I, isto é, a função é diferenciável em I, a derivada é uma função contínua. E vou pegar um C pertencente a I. Tá? Deixa eu trocar aqui a tinta. Abastecer o pincel. Trocar a tinta, não, abastecer o pincel. Fazer o seguinte. Tá? Aí. A função G, silêncio, de I em R, dada por G de X igual a integral de 0 a X da raiz quadrada de 1 mais F' de 1 ao quadrado du, né? Qualquer que seja o X no intervalo I, é denominada função comprimento de arco de F em I. Tá? Ela é denominada função comprimento de arco. Ela é denominada função comprimento de arco. Então, comprimento de arco de F ao longo de I. É a função comprimento de arco de F ao longo de I. Observe, eu pergunto para você, como é que eu chamo aqui na nota? Com ponto inicial, com início no ponto C, com início em C, F de C. Então, quem é a função comprimento de arco do cosseno hiperbólico com início no 0, 1, que é o 0, cosseno hiperbólico de 0? Quem é? É o seno hiperbólico. Tá? O que eu tenho é o seguinte, ó. O que eu tenho é o seguinte. Você tem I1 tá aqui, você tem aqui, ó. Você tem a F.
Aí você tem o intervalo I, intervalo, se é aberto, fechado, semiaberto, e você tem a função F. Não precisa ser positivo não, está dizendo positivo, mas não precisa ser positivo não. E você tem um C. Então, quando você calcula a integral de 0 a x, essa integral aqui, ó, pega 0 a x, você está obtendo o quê? C. Desculpa. De C. De C a x, com início em CF de C, perdão. Então, quando você pega a integral de C a x, eu disse 0, mas de C, a integral de C a x dessa função, isso aqui dá esse comprimento, ó. Esse comprimento aqui, tá certo? Então, isso é o g de x. É o comprimento, tá, do segmento de gráfico entre C e x. E claro que esse comprimento de arco vai dar um número negativo quando o x é menor do que C, porque você está pegando a integral de C a x de uma função positiva. A integral de C, integral voltando de uma função positiva, dá um número negativo, claro. Isso é o comprimento, são comprimento de arco. Então, observe aqui que quem é o comprimento de arco do cosseno hiperbólico com início no zero? Zero quer dizer, no início do ponto 0, 1. Tanto eu posso dizer com início em C, fica implícito que está no ponto C, F de C, que é esse ponto aqui, tá? Tá? Isso dá um sistema de coordenadas em cima do gráfico. De coordenadas unidimensional. Da posição, tá? Da posição, é como se eu estivesse numa estrada. Uma estrada é uma linha reta? Não. No entanto, você tem a posição, não tem? A estrada sendo curva. Então, pense aqui como sendo uma estrada curva, aí você tem a posição. Aqui é a posição 0, antes a posição negativa, depois a posição positiva. Então, a função comprimento de arco introduz posição no gráfico. Tá certo? E observe o seguinte, ó. Com y igual a f de x, ó, com essa mudança aqui, ó, daí do que foi definido, com y igual a f de x, y igual a f de x, ó, a f de x, e s igual a g de x, como é que fica essa fórmula? Fica S, né? Fica S, tá certo? Fica S, eu fico com S, igual a quê? A integral de quanto? A integral de 0 a x, integral de 0 a x, de 0 a x, da raiz quadrada de quem? De 1 mais f' de u. Quem é f' de u? Quem é? É a derivada de y em relação a quê? A u. Ao quadrado integral em x. Logo, tem-se. Para ficar bem enfatizado aqui o que é. A integral em x ou em u? Integral em u, desculpa. A integral vai de 0 a x ou é c a x? 0 a x. C. C. Tá? O S é g de x. Então, o S, quem é o S? Integral de C a x, isso aqui. Integral. Logo, quem é a derivada de S em relação a x? Ó, quem é a derivada de S em relação a x? Não. Derivada, aqui é a derivada de S em relação a x. Derivada da integral. Primeiro teorema fundamental do cálculo. Quando eu tenho a integral de C a x, isso aqui, quem é a derivada? Quem é? É a função integrando aplicada no limite superior. Então, ds dx é
Raiz quadrada de 1 mais o quê? O quadrado de dy dx. Entendido? Ou seja, a derivada do comprimento de arco em relação a x, porque isso aqui é o comprimento de arco, ó. A derivada do comprimento de arco em relação a x é a raiz quadrada de 1 mais o quadrado de dy dx. Entendido? C, é sempre C, C, C. Com início em C. Tem zero, insistindo em zero. Estou poluído por causa do exemplo lá. Então, o parâmetro, isso aqui é o chamado parâmetro comprimento de arco. É o G de x. O G de x é o parâmetro comprimento de arco, tá? A derivada do comprimento de arco em relação a x é raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado. É a derivada da posição do gráfico. Hã? É a derivada da posição do gráfico. É, porque veja bem, ó. O que é que diz o teorema da função inversa? Diz, assim como S é função de x, x é função de S. X é função de S, porque a derivada de S em relação a x é um número positivo. A derivada da posição em relação ao tempo é um número positivo. Então, se a derivada é positiva, a derivada é diferente de zero. O teorema da função inversa diz que x é função diferenciável de S. Tá? Eu posso... Mas, claro, a função que dá em S em termos de x é uma função injetiva, porque ela é estritamente crescente. Então, a inversa, restringindo o contradomínio a inversa. Entendeu? A inversa aqui. Isso. De mudar a notação. Qual é? Qual é o intuito de mudar a notação? Qual o quê? O intuito. Deixa eu só mudar a notação de f' para dy dx. Por exemplo, Vamos lá. Vamos a uma aplicação disso aí, desse negócio aí. É a bolsa de notação? Não, não sei, tem nada abuso de notação. Não, e uma aplicação. Tem nada de abuso de notação. Tá? Veja aqui, ó. Pega uma situação em que você tem um cabo uniforme. Situação em que você tem um cabo uniforme. Uniforme é que ele é o mesmo ao longo do seu comprimento, tá? Ao longo da sua, um cabo uniforme e suspenso, sujeito somente à ação da gravidade. Sujeito unicamente à ação da gravidade, um cabo uniforme suspenso. Então veja bem. Você tem aqui o chão, está aqui o chão, certo? Que é o eixo das abscissas. Aí você tem aqui um poste. Aqui um outro poste, não precisa ser da mesma altura. E você tem aqui um cabo suspenso, uniforme, um cabo uniforme. Quer dizer que a densidade linear de peso é constante. Isto é, se você pega qualquer segmento do cabo, divide o peso pelo comprimento, dá o mesmo número. Tá? O peso de um cabo dividido pelo seu comprimento é o que nós chamamos de densidade linear de peso. Tá certo? Se um cabo pesa 100 quilos e ele tem um comprimento de 50 metros, qual é a densidade linear de peso? Você tem um cabo de 50 metros, 2 quilos por metro, é a densidade linear de peso. Tá? Então, um cabo uniforme,
é aquele que a geometria é a mesma, o diâmetro é o mesmo em todo canto, e a densidade linear de peso é a mesma. Quer dizer, qualquer segmento do cabo, se você divide o peso do segmento pelo comprimento do segmento, dá o mesmo valor, tá? Isso é um cabo uniforme. E você tem esse cabo suspenso e sujeito somente à ação da gravidade. Aí eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero para cada ponto aqui dar a altura desse cabo em função da abscissa do ponto. Qual é a altura desse cabo em função só da abscissa. E aí eu farei o seguinte, eu vou desenhar o eixo, vou colocar o eixo das abscissas aqui, e o eixo das ordenadas será colocado passando pelo ponto mais baixo do cabo. Então você pega o ponto mais baixo do cabo, que é o ponto de mínimo, e aqui você passa o eixo das ordenadas. Entendeu o que eu fiz? Não coloco o eixo das ordenadas em qualquer lugar. Coloco o eixo das ordenadas no ponto mais baixo do cabo, tá? Que é o ponto de altura mínima, exatamente. E o que eu quero é, para cada x aqui, para cada x, eu quero encontrar o valor da altura, que é função de x. Então eu quero saber quem é f de x em função de x. E eu vou dizer que esse ponto aqui tem a abscissa A, e esse ponto aqui tem a abscissa B. Tá? Encontrar o f de x, o valor f de x em função de x. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Dado x, vou construir o problema, vou resolver o problema da seguinte forma. Dado x no intervalo fechado AB, sejam algumas coisas. Sejam, primeiro, θ, a inclinação da reta tangente em x, ou seja, no ponto x, f de x. Vou deixar x aqui, a inclinação da reta tangente é x, porque você sabe que a inclinação da reta tangente é aqui, ó. Então, θ é o quê? Você tem uma reta tangente aqui, certo? E essa reta tem uma inclinação, que é o ângulo que ela faz com a direção horizontal. Entendido? Esse cabo ele está tensionado, tem forças agindo nesse cabo, tá? Então tem uma força agindo aqui, uma força que é a força que tentando partir o cabo, né? Uma força tangencial. Então H é a força tangencial em X. Como é que eu chamo nas notas? A tensão horizontal. Ah, é a tensão, tá? A tensão horizontal em X não, ó. A tensão horizontal no zero. E eu vou considerar a porção do cabo, ó. O cabo vem daqui para cá, então eu vou considerar essa porção do cabo aqui. Então tem uma tensão agindo nesse cabo, nesse pedaço do cabo aqui, uma tensão horizontal, puxando o cabo para cá. Eu vou chamar essa tensão, a tensão que H, que puxa o cabo para cá, certo? Mas tem outra tensão agindo nesse cabo. Uma tensão aqui, ó, agindo aqui, que é uma tensão, e a tensão é tangente. Então eu vou chamar de T a tensão tangencial, tensão, tá? Eu vou chamar de T
atenção,